Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com o padre Jucimar Bittencourt, que além de padre é hipnoterapeuta. Olá, padre Jucimar, tudo bem? Olá, Marta, tudo bem e você? Tudo em ordem. Pois é, tem gente que bate a cabeça e resolve ser hipnoterapeuta, né, padre Jucimar? Às vezes acontece. Faz parte da história de vida, conhecimento que foi fazendo parte da minha vida e que hoje é muito importante, considero assim, né, porque de fato tem ajudado e contribuído com muitas pessoas. Explica pra gente o que é hipnose, porque nós temos alguns conceitos, algumas crenças do que é hipnose, pelas coisas, a maioria das vezes nós vemos na televisão, em vídeos assim, em filmes que mostram que as pessoas podem ser comandadas pela hipnose. Afinal, o que é hipnose? Eu vou trazer um conceito bem tranquilo para as pessoas entenderem bem. Nós podemos dizer que a hipnose, ela é foco e concentração. E é um processo muito natural na vida de todos nós. Eu vou dar um exemplo. Quando nós estamos assistindo um filme, quando nós emocionamos com o filme, você está atento ao filme, você ri, sorri com o filme. Isso quer dizer que a pessoa está, de certa forma, hipnotizada, porque ela está com foco e concentração em algo. Agora, é claro que o foco do ser humano é aquele mesmo foco e concentração daquele homem da caverna, de muito tempo atrás, porque para a sobrevivência dele, e o nosso cérebro, ele é igual, a mente nossa hoje é igual àquele homem da caverna. E qual que é o foco do homem da caverna? Ele sai da caverna para procurar o alimento, ele olha para o alimento e ao mesmo tempo tem que olhar para trás para ver se tem algum animal, algum bicho que vai pegá-lo. Então, nesse sentido, o foco do ser humano, ele se dá dessa maneira. Então, eu estou aqui, presto atenção em algo, daqui a pouco eu mudo aqui, mudo ali, porém eu estou prestando sempre atenção naquela mudança de foco, naquela mudança de lugar. Então, o foco significa isso, não é pensar necessariamente a mesma coisa, mas é focar em determinados ambientes, em determinadas situações, nesse sentido que acontece o foco do ser humano. E nós temos, assim, os profissionais adequados para aplicar hipnose? Qualquer pessoa pode aplicar hipnose? Muitos médicos, muitos dentistas, muitos psicólogos, fisioterapeutas e qualquer outra pessoa que conheça a técnica da hipnoterapia pode aplicar a hipnoterapia. Então, ela é muito livre para que as pessoas possam atuar nessa área. Então, nada impede que a pessoa, não sou médico, não sou dentista, não sou fisioterapeuta, porém eu desejo ser hipnoterapeuta. Então, eu consigo fazer um preparo, uma preparação para isso e consigo exercer somente essa área da hipnoterapia. Então ela não tem uma regulação, uma norma que vai dizer, olha, a hipnoterapia pertence à psicologia ou qualquer outra área da ciência. Então ela é muito livre nesse sentido. Então vários hoje profissionais se utilizam da hipnose para alavancar o resultado daquilo que já fazem. E as pessoas que são hipnoterapeutas, elas são reconhecidas por algum conselho? Existem cursos reconhecidos pelo MEC, assim, que dão diplomas para os hipnoterapeutas? Pelo MEC, não. Porém, a escola que eu fiz, ela se chama Omni. Ela está em São Paulo. Tem em mais de 40 países a Omni. Então é uma força muito grande que tem. É uma das escolas mais reconhecidas internacionalmente, é esta. Desde 1979 ela vem atuando no mundo todo. Começou nos Estados Unidos. Então, onde eu fiz o treinamento de hipnose foi na Omni, em São Paulo. E ela tem uma certificação, que é o ISO 9001. Então, essa certificação dá qualidade ao trabalho que é realizado, porque ele pode ser reproduzido em qualquer situação. Então, não é bem um protocolo, é um processo de hipnoterapia que as pessoas aprendem ali e tem essa certificação. Então, é essa certificação que vai dar qualidade ao trabalho. Aliás, é a primeira escola do mundo que recebe tal tipo de certificação, a Omni.
Por que o padre Jucimar escolheu ser hipnoterapeuta? Como eu cuido de pessoas na área religiosa, você sempre está conversando, as pessoas vêm trazer os problemas, e sempre a gente tem essa necessidade de procurar também outras coisas que possam ajudar nesse processo. E eu comecei fazendo um processo de coaching em São Paulo, e depois desse processo de coaching, eu conheci a programação neurolinguística, que é uma comunicação, que fala algo sobre isso, melhorar a comunicação, inclusive no conhecimento, no trato com as pessoas. E isso me ajudou muito, tanto no meu ministério sacerdotal também. Dentro desse contexto, surge então o tema hipnose, que é trabalhado juntamente com o coaching e a programação neurolinguística. E aí eu fui conhecendo a hipnose. E aí eu senti a necessidade de fazer uma especialização nesse sentido, e procurei essa escola renomada em São Paulo e fiz o treinamento lá. Então, a partir disso, o trabalho ele vai desenvolvendo de maneira bastante importante, porque é uma ferramenta a mais que você tem para poder ajudar as pessoas. É claro que muitas vezes eu não consigo fazer isso no atendimento que eu faço na igreja. Existe um atendimento à parte, custeado. Porém, às vezes eu utilizo essa linguagem hipnoterapêutica, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém traz um problema, eu não falo para a pessoa, claro, que eu estou utilizando da hipnoterapia, mas eu vou dar um exemplo. Uma criança que apareceu com medo de coruja. Eu utilizei a técnica, a hipnoterapia, utilizei ali a programação neurolinguística, que é a PNL. Foi numa questão de 5 minutos, depois o resultado foi altamente positivo, porque a criança perdeu completamente o medo da coruja. Muito interessante isso, de certa forma, vem como uma ferramenta a mais para ajudar aí no trabalho que eu já desenvolvia, como padre. E qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Marta, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, desde que ela queira, desde que ela deseje isso. Por quê? Toda hipnose é uma auto-hipnose. A hipnose só vai acontecer se a pessoa aceitar ser hipnotizada. Então, essa questão que a gente costuma ver nos filmes, que é um comando de mente, isso na hipnose clínica, ela está desfeita, é um mito. Para ser hipnotizada, a pessoa tem que dar um ok. Então, esse foco, essa concentração, seguir as instruções para que a pessoa seja hipnotizada, é necessário a anuência da própria pessoa. Nenhuma pessoa será hipnotizada se ela não desejar isso. E quando você está no estado hipnótico, você está totalmente consciente daquilo que está acontecendo. Você está altamente consciente. Então a pessoa não fica fora do ar. É como se a gente estivesse... É o foco e concentração que eu disse no início. Você está assistindo um filme, você está focado, você está consciente, você sabe que é um filme. Porém, você se emociona com o filme. Porém, você sente aquilo que está passando. Então, nesse sentido, você está altamente consciente daquilo que está acontecendo. A pessoa que está hipnotizada e que aceitou isso, ela está totalmente consciente. Se você está próximo da rua, passa um carro, buzina, você vai ouvir a buzina. Você está hipnotizado, está concentrado e você vai escutar a buzina. Então, a pessoa está altamente consciente daquilo que está acontecendo. Então, eu fiz uma coisa que não era para ter feito porque eu estava hipnotizada. É mito. Claro, é importante a gente saber que existe a hipnose clínica, que é um tratamento para a saúde mental e física das pessoas, e tem a hipnose de palco. A hipnose de palco é a hipnose que funciona lá também, só que, veja, esse dado não muda. A pessoa aceita as instruções que estão sendo dadas e aceita ser hipnotizada. Então, toda pessoa pode ser hipnotizada? Pode, desde que ela se comunique de alguma maneira. Só não é hipnotizada a pessoa que não se comunica de jeito nenhum, por exemplo. Então, mas uma pessoa que se comunica normalmente, é claro que tem pessoas que são mais suscetíveis. Tem pessoas que você vai fazendo a indução, nem precisa de muito. Ela já está totalmente ali focada naquilo que está acontecendo e seguindo as instruções. Tem umas que vão ter um pouco mais de dificuldade. Talvez uma pessoa mais racional. Talvez, viu, Marta? Nem sempre. Isso não é lógico. Talvez uma pessoa mais racional, ela tem uma facilidade maior do que outras para poder entrar nesse estado hipnótico, desde que siga as instruções que estão sendo dadas. É uma coisa importantíssima na hipnose. Seguir as instruções. Existe alguém em quem a hipnose não deve ser usada?
Olha, não existe alguém que a hipnose não pode ser usada. O que eu costumo dizer é assim: a quem não deseja nenhuma mudança, não procure a hipnose. Porque, de fato, a hipnose é para ajudar, para sair da zona de conforto, para que a pessoa possa melhorar a saúde mental dela. Agora, o desejo da pessoa tem que ser muito claro e objetivo. Eu quero essa mudança. Quem sou eu através dessa mudança? E a gente pode pensar assim, né? Quem sou eu sem aquele determinado medo, por exemplo? Quem sou eu sem a claustrofobia? Quem seria eu sem aquele medo, por exemplo, de viajar de avião? Quem seria eu? Como que eu seria? Eu teria a possibilidade de conhecer outros países, outros lugares, e isso me impede? Então, olha o valor que é agregado à mudança. Então, se a pessoa deseja isso, se ela realmente quer isso e tem esse objetivo, serve para toda pessoa que deseja essas mudanças. Então, de fato, tem mudado, tem contribuído, cada vez mais surgem pesquisas relacionadas nessa área da hipnoterapia, como, por exemplo, se eu disser aqui, as pessoas podem achar que não, mas a hipnoterapia ela pode ajudar uma alergia que está associada a uma questão emocional, por exemplo. Tem uma situação de uma jovem que veio, buscou hipnoterapia comigo, ela tinha a urticária, e isso era em função do quê? Quando nós fizemos o trabalho e buscamos a causa, porque a hipnoterapia faz isso, ela vai buscar a causa, como que começou isso? Era a falta de confiança. Toda vez que ela ia prestar um exame na faculdade, ela ficava com o corpo inteiro marcado com alergia. Quando chegava essa época de exame, de prova, ela, por questão de baixa autoestima, ela tinha essa dificuldade. Então ela achava que ela não era capaz de fazer aquele exame. E na verdade é uma pessoa inteligentíssima, muito capaz. Só que algo nela dizia que, olha, eu não vou conseguir fazer a prova, eu vou ter dificuldade. Só que ela sabia toda e qualquer questão que você perguntasse. E isso vinha de que maneira? Vinha através de uma alergia, de uma urticária, e tomou medicamento a vida inteira, né? E depois do processo de hipnoterapia não teve mais problema nenhum, eliminou totalmente a medicação. Aliás, algo importante, Marta, a hipnose é uma ferramenta como tantas outras, nada é dispensável. Então, uma alta de um médico, você não vai desprezar o médico, você não vai buscar a hipnoterapia, estou me sentindo bem e agora eu não preciso tomar mais a minha medicação que o médico lá me deu, o psiquiatra me deu. Não, de forma alguma. Quem vai validar isso, se você está melhor ou não, é o próprio médico, quando você voltar nele lá, e é ele quem vai diminuir ou aumentar a sua medicação. O hipnoterapeuta não faz isso, não tem condições de fazer diagnóstico, porque normalmente a pessoa já chega com o diagnóstico. Quando nós fazemos a avaliação, a pessoa chega, eu tenho medo disso, medo daquilo, eu tenho depressão, mas já é uma coisa que a pessoa traz, o diagnóstico, porque não interessa para o processo hipnoterapêutico o diagnóstico. O que interessa é o que a pessoa sente e a partir disso nós vamos buscar a causa através da hipnoterapia clínica. É isso que a hipnose faz, ela vai buscar a causa. Agora, onde está essa causa? No subconsciente, que é na parte mais profunda da mente. É onde a nossa vida é controlada. E é dessa forma que a hipnoterapia trabalha. Ela vai em busca da causa para resolver a causa para que o sintoma não aconteça agora. Eu vou dar um exemplo. Estou com dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca. A enxaqueca é o problema em si? Não é o problema em si. A enxaqueca, a dor de cabeça, é um sintoma. É um sintoma de algo. Do quê? Talvez da má alimentação, por exemplo. Talvez de uma medicação que eu tome que não faz bem para mim. Talvez de um problema neurológico. A hipnoterapia pode ajudar na dor de cabeça? Aliviar a dor de cabeça? Pode. E de qualquer outra dor crônica. A hipnoterapia vai ajudar. Só que a hipnoterapia ela não pode esconder um problema. Então a pessoa é orientada a ir no médico, procurar, verificar. E tem pessoas que quando chegam, Marta, elas já fizeram tudo isso. Já foram com o médico, tomam medicação para dor de cabeça. E então a hipnoterapia vai ser uma ferramenta a mais para ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. Só que ela não pode chegar lá com a dor de cabeça e a hipnoterapia ela vai ajudar automaticamente a pessoa, vai aliviar a dor. Só que aí o problema está lá, e o problema pode ser outro. Então, é indicado que a pessoa procure os outros profissionais também da área que possam atendê-la e que possam ajudar também no processo. Então, é todo um conjunto. Nada é desprezado. A psicologia não é desprezada, a medicina não é desprezada, é um conjunto de fatores. O que a pessoa precisa procurar e seja interessante para ela e necessário, ela deve procurar.
E em quais transtornos, doenças, distúrbios, problemas a hipnose pode ser aplicada? Olha, eu vou dizer as que mais aparecem: depressão, ansiedade, insônia, controle da dor, bruxismo, pessoas que têm medos ou fobias, são duas coisas diferentes. O medo você controla, o medo vai com medo mesmo, você resolve, dá um jeito. Agora, a fobia não. A fobia, ela mexe mais profundamente com a vida da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tenha medo de temporal, ela não vai sair de casa se ela tiver fobia. Se ela tiver medo, ela vai dar um jeitinho. Porém, se ela tiver fobia, ela não vai conseguir sair. Então, se ela tiver um compromisso importante, ela não vai conseguir ir atender o compromisso, porque ela não vai conseguir. Então, isso é fobia. Então, fobia é um medo exagerado. Quando eu tenho medo, eu sei que eu tô com medo. Quando, eu sei que eu consigo ainda com medo fazer alguma coisa. Quando eu sei que eu tenho fobia, quando eu não consigo fazer. Quando eu não consigo entrar no elevador, por exemplo, porque é fechado, eu tenho claustrofobia. Por exemplo, uma pessoa que não consegue elaborar o luto. Então, a hipnoterapia pode também ajudar nesse processo. O senhor falou aí de bruxismo. Pode ser que muita gente que tenha ouvido essa palavra não entenda e não saiba o que é. Poderia explicar aqui no Multidom o que é bruxismo? O bruxismo é ranger os dentes. Muitas pessoas usam placa para evitar que os dentes fiquem rangendo. Através da consulta dos dentistas, eles indicam essa placa para a pessoa poder dormir também. Então, o que é o bruxismo? Muitas vezes é o estresse, muitas vezes é vontade de pegar alguém pelo pescoço, porque é justamente à noite que você está ali, você sonha com alguma coisa, com alguém, está numa situação e você começa a ranger os dentes, ligado ao nervosismo, ao estresse mesmo. Então, na verdade, a hipnoterapia vai ajudar nesse processo de que a pessoa consiga fazer um relaxamento. E o que atrapalha o processo de hipnose? Tem algumas questões principais. Por exemplo, o medo de perder o controle. Um outro mito que a hipnose tem é: a hipnose é regressão. Quando você fala em hipnose em determinados ambientes, o pessoal fala: é regressão? Não, hipnose não é regressão. A hipnose utiliza também a regressão, mas a hipnose não é regressão. A regressão é uma das coisas que a hipnose se utiliza para buscar a causa. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de perder o controle. O que significa isso? Por exemplo, fui abusado na infância ou fui assaltado, eu não quero voltar naquele evento de novo. Então, esse medo de chegar lá novamente, através da imaginação, e sentir tudo aquilo que eu senti enquanto eu estava lá naquele evento, esse medo pode atrapalhar. Uma outra coisa que pode atrapalhar muito, e isso é inconsciente, às vezes a pessoa nem tem noção disso, é o ganho secundário. O que é o ganho secundário? Vou dar um exemplo. Uma mãe, ela tem o esposo, eles têm 3 filhos. Os 3 filhos ficam adultos, os 3 filhos saem de casa, e essa mãe, em determinado momento, desenvolve uma depressão. E ela precisa de um médico. E os filhos não visitam a mãe, não dão atenção para a mãe e para o pai, não aparece lá, nunca aparece. E quando ficam sabendo disso, os filhos começam a se interessar. Até buscam um profissional da área, um psiquiatra, para cuidar da mãe. E a presença deles começa a ser mais frequente lá, porque não tinha presença. E essa mãe se sente muito bem, porque agora os meus filhos estão preocupados comigo, agora eles vêm em casa, eles me dão atenção. Isso pode ser um ganho secundário. E a pessoa pode não melhorar em função disso. Por quê? Ela vai fazer o tratamento, vai procurar o melhor especialista, e a salvação não está no especialista. O especialista vai orientar, vai cuidar, vai fazer de tudo para que a pessoa saia daquela situação de depressão. Só que inconscientemente ela pensa o seguinte: o dia que eu ficar boa, os meus filhos não vão me visitar mais. E automaticamente ela decide, na mente dela, que ela não vai ficar boa. E ela toma medicação, piora, toma medicação, piora, mas os filhos continuam visitando. E ela tem um ganho. Qual que é o ganho? A presença dos filhos. Porque o dia que ela ficar boa, ela não vai receber mais a atenção dos filhos que ela tanto quer, que ela tanto deseja. Então isso é um ganho secundário. Só que é tão inconsciente que a pessoa às vezes não se dá conta. Porque a nossa mente é programada. É como se fosse um computador. Ela vai dar a você aquilo que ela está programada. Então na hipnoterapia a gente procura fazer essa mudança. A reprogramação da mente para que a pessoa possa agir de maneira diferente, possa atuar e possa entender algumas questões de maneira diferente. Então o trabalho da hipnoterapia vai fazer muito isso. Então o ganho secundário é uma das coisas que pode atrapalhar e muito. Eu quero ter autonomia, quero ter independência, mas não quero perder lá a mordomia que eu tenho com meu pai e minha mãe. Bom, e aí? Como é que fica a mudança? Não vai acontecer mudança. E outra coisa que pode atrapalhar é não seguir as instruções, porque essa reprogramação mental, Marta, ela acontece através de sugestões positivas. Então quando o hipnoterapeuta está fazendo o trabalho, ele está dando sugestões positivas
positivos para a pessoa. Mas vamos supor que a pessoa recuse as instruções, tipo, nossa, que legal, essa instrução aí, mas para mim não serve. Então ele está recusando a instrução. Então isso vai atrapalhar e não vai acontecer nada. O processo, a mudança não vai acontecer, porque ele está recusando a mudança que ele mesmo foi buscar. Existem benefícios gerais da hipnose? Os benefícios, eles são particulares a cada problema que a pessoa tenha? Bom, quando a pessoa faz uma sessão de hipnoterapia, ela busca uma coisa específica. Então, por exemplo, nós vamos fazer a hipnoterapia para vários e diversos problemas ao mesmo tempo. Não. Olha, eu tenho esse problema e esse problema. Aí a pergunta que eu faço é, o que você quer resolver? O que é mais importante para você? O que mais te tira o sono? O que mais te incomoda? É isso aqui. Então, vamos trabalhar isso aí. Então, nós vamos trabalhar uma questão. Agora, o que acontece, Marta, é que muitas vezes você começa por aquilo que é mais difícil, por aquilo que é mais complicado, e normalmente é assim, porque é o que mais me incomoda, e muitas vezes essa segunda questão e a terceira pode vir junto, porque a gente não sabe até onde essa questão, que é a que mais incomoda, influencia também nas outras. Isso a gente só vai saber quando a pessoa fazer, então, o processo da hipnoterapia. E muitas vezes vem junto. Então, por exemplo, eu trabalhei a questão do luto e agora estou dormindo bem. Mas nós não trabalhamos insônia. Como que agora você dorme bem? Porque uma coisa estava associada à outra, entendeu? Então, outros benefícios que fazem parte da hipnoterapia, como, por exemplo, autoestima, autoconfiança, uma mente saudável, que por consequência vai trazer também um corpo saudável, vai ajudar a pessoa, e também a mudança de alguma crença que a pessoa tenha. O que é uma crença? É tudo aquilo que eu acredito. E nós temos crenças positivas e temos crenças negativas. Vou dar um exemplo de uma crença positiva. Eu sou capaz de realizar qualquer coisa. É uma crença positiva. Qual que é a chance da pessoa não conseguir fazer aquilo que ela precisa fazer? A chance é quase zero, porque ela tem isso, ela acredita nisso, ela vai. Se não der certo uma vez, ela vai de novo. Não deu certo a segunda vez, ela vai, porque ela tem o objetivo. Ela acredita na capacidade dela. E vou dar um exemplo de uma crença negativa. Talvez algumas pessoas se identifiquem com ela. O dinheiro é sujo, o dinheiro não presta. E aí sabe o que a pessoa faz? Ela gasta e fica endividada. Aí ela acha que é um hábito que ela adquiriu, que ela é muito consumista. Só que por trás disso, isso é um sintoma só. Por trás disso tem uma crença que está lá na cabeça dela, que desde quando ela era criança, o pai, a mãe, os adultos diziam para ela, olha, o dinheiro é sujo, o dinheiro não presta. E aí, quando ela é adulta, ela vai desenvolver isso. Só que ela não sabe que é isso. Só que a ação dela vai ser, se o dinheiro não presta, se o dinheiro é sujo, eu tenho que me livrar o quanto antes dele. Então eu não consigo fazer uma economia, eu sempre estou endividado, sempre passo o cartão lá sabendo que eu não vou ter o dinheiro para pagar lá daqui 1, 2 meses. Então esse processo é só um sintoma. O que a pessoa normalmente fala, eu gasto muito, tem um fundo que está lá, que é a crença, aquilo que a pessoa acredita muitas vezes. Não estou dizendo que todo caso, toda situação seja isso, mas em muitos casos é isso, né? O gastar muito é só um sintoma, porque o que está por trás disso é uma crença, por exemplo, negativa. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de dizer aos pais e adultos, muito cuidado com aquilo que você diz para a criança, muito cuidado com aquilo que você diz para a criança. Uma das piores coisas que a gente pode fazer com uma criança, quando ela tem um irmãozinho, é comparar a criança com o irmão. Olha, tá vendo? Seu irmão é obediente, você não é. Olha, seu irmão tira nota boa, você não tira. Cria uma crença de incapacidade. Essa criança, futuramente, ela vai ter problema. Não é só no estudo. Ela vai ter problema depois com a vida. E o problema com a vida é, eu sou incapaz, o meu irmão sempre é melhor do que eu. Por que isso? Porque o meu pai e minha mãe sempre falou isso. Meu pai e minha mãe me chamaram de preguiçoso. E eu sou preguiçoso agora como adulto. É verdade, eles estavam certos. Mas a minha crença é que eu sou preguiçoso. Porque criaram essa crença e colocaram essa crença. E a maior parte das crenças que nós temos, Marta, elas estão na fase da infância, quando nós somos lá pequenos. E com a hipnose, é possível a gente lembrar de fatos passados lá atrás, na nossa infância, lá na infância, antes dos 3 anos? O nosso subconsciente, Marta, ele tem a memória de longo prazo, nós chamamos assim. A memória de longo prazo é desde o início, lá no ventre materno, do ventre materno até a sua idade atual, tudo, mesmo que você não se lembre disso, está registrado no subconsciente, que é essa memória de longo prazo que nós chamamos. Então, quando a pessoa faz uma regressão nesse processo da hipnoterapia, ela pode chegar até o ventre materno. E digo mais, tem pessoas que acreditam em vidas passadas. Ela pode
voltar em vidas passadas. Isso pode acontecer. Padre, mas você acredita em vidas passadas? Eu não acredito, porque minha doutrina não permite. Só que eu respeito a crença da pessoa. Então, eu não faço hipnoterapia de alguém que acredita em vidas passadas? Faço o processo. Por quê? Se a pessoa vai buscar algo que está lá e ela acredita nisso, que está na vida passada, a hipnoterapia, o processo vai acontecer da mesma maneira. Você entende? Então, porque não é a minha crença, é a crença dela. É a crença dela que vale, não é a minha. Eu estou falando isso porque é uma das coisas que me preocuparam no início. Como que eu vou fazer um processo se eu não acredito nisso? Mas não, eu não estou fazendo nada de errado. Por quê? Porque não sou eu que acredito, é a pessoa que acredita. O que vale é a crença dela e não a minha. Mas para aqueles que não acreditam em vidas passadas, mas sinceramente, olha, até hoje ninguém buscou uma vida anterior à barriga da mamãe. Mas quanto tempo dura uma sessão de hipnose? Marta, a gente tem hora para começar e não tem hora para terminar. Agora, em média, é de 1 a 1h30 a sessão, tá? Então vai depender muito da pessoa, daquilo que a gente encontra. É possível ficar hipnotizado para sempre? Para sempre, não. Se alguém que está ouvindo o programa Multidom quiser entrar em contato com você para fazer uma sessão de hipnose, ou pelo menos para conhecer como é que ela faz para entrar em contato? Eu vou dar aqui um site, que é o site da Omni, que é esse centro de treinamento em São Paulo, que a pessoa pode entrar lá e vai buscar na área lá de hipnoterapeutas. Lá tem a questão de localização. Então, se você, por exemplo, é de Santa Bárbara do Oeste, você coloca lá, Santa Bárbara do Oeste, o que você quer? Hipnoterapeuta. Você dá um ok lá no site e vai aparecer todos os hipnoterapeutas que tem naquela região. Você pode colocar lá 50 quilômetros, por exemplo, de Santa Bárbara. Não vai aparecer até Campinas. Os hipnoterapeutas que são da Omni, então a pessoa pode procurar dessa maneira. E lá tem o telefone, tá bom? Lá tem o telefone, é o WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato através do WhatsApp, tá? E eu vou passar então o site www.omni-hipnoses, tudo junto, HYPN de navio OSIS.com.br. Então, www.omnihipnoses.com.br. E lá então estarão listados todos os hipnoterapeutas formados pela Omni. Pela Omni, que estão atuando na região. Então, por exemplo, se você coloca lá 50 quilômetros, que é um raio de distância, então a partir de Santa Bárbara, Piracicaba, Rio Claro, Campinas, Americana, vai aparecer então essas cidades aí. E lá, claro, aí você vai procurar o nome lá. Não tá como Padre Jucimar, tá como Jucimar Bittencourt. É esse o nome que você vai encontrar lá. E lá tem então, entrando lá, vai ter o telefone, o WhatsApp para você poder entrar em contato. Eu agradeço ao Padre Jucimar Bittencourt, que trabalha com hipnose clínica, né? Ele é hipnoterapeuta desde 2016. Que explicou um pouquinho para a gente sobre hipnose. Muito obrigada, Padre Jucimar. Foi muito interessante e muito explicativo esse assunto sobre hipnose. Eu que agradeço aí o espaço cedido por você e pelo seu programa, e um grande abraço aí a todos aqueles que o acompanham. E qualquer coisa é só procurar mesmo aí o site da Omni Hipnose para entrar em contato comigo, tá bom? Muito obrigado. Obrigada e até uma próxima vez. Até. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.